uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos, ouvintes. Que Deus vos abençoe em mais uma programação. Ouvintes, a igreja não nasceu nos evangelhos. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Está escrito em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali foi o nascimento da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E esse corpo é o corpo místico, que só passou a existir quando o Espírito Santo desceu na igreja, no povo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Então, quando o corpo místico foi formado, nasceu a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Agora,
Os evangelhos foi a preparação, porque eles passaram por duas etapas. Primeira etapa, justificação. Eles foram batizados. Evangelho de São João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Eles, além de serem batizados, isto é, foram justificados, eles também foram santificados. São João capítulo 17, versículo 17. Na oração sacerdotal, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eles não eram convertidos ainda. Talvez isto cause uma estranheza. Nós comumente falamos, quando a pessoa é batizada, que ele está convertido. Mas não é assim na luz da Bíblia, na luz da palavra. A pessoa só é convertida quando ela tem o novo nascimento completo. Por quê? Porque o batismo só nas águas não é o novo nascimento completo. Como também uma criança saindo do ventre, no parto, ela pode nascer morta. Ela tem que nascer, sair da madre, do ventre, e receber o espírito de vida. Aí sim, ela nasceu de fato. Assim também é com um crente. Quando ele sai da água, ele ainda não está completamente nascido de novo. E isto aconteceu com um dos mais atirados dos apóstolos, Pedro. Sempre Pedro esteve em cena. Está escrito em Lucas capítulo 22, a partir do 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse:
digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E vocês vão ver logo em seguida que quando prenderam Jesus, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mostrando aquele temperamento forte. Mas no dia de Pentecostes, ele nasceu do Espírito, porque o Senhor Jesus foi claro para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, tem que nascer da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, você é uma criança, correto? E uma criança, ela tem que crescer, ela tem que se alimentar, e para o nosso crescimento, São Pedro disse que nós temos que se alimentar do leite racional. Aleluia! Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Não pode ser algo falsificado. Por isso Paulo disse em Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anatema. Agora, no crescimento do crente, ele tem que deixar a condição de menino e ser adulto. Ele tem que crescer. E o nosso assunto não terminou. Nós estamos falando sobre a estatura de um varão perfeito. E nós já falamos sobre o fundamento, que é a fé. Depois vem a virtude, que é poder. Ciência é ciência de Deus. A temperança, responder às pessoas carinhosamente quando elas nos falam intrigadamente. Paciência, que é paciência com Deus. Piedade, que é ser como Deus. Temor de Deus. E agora vem o amor fraternal. Que coisa tremenda! E você pode ir acrescentando sobre o fundamento. Amor fraternal é amor de irmãos.
Sim, quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do seu irmão. Por exemplo, se aquele irmão te ofendeu, você tem que perdoá-lo. Por quê? Deus te perdoou. Pedro chegou a perguntar para Jesus, em Mateus 18, 21 e 22, dizendo: quantas vezes perdoarei o meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, se temos que colocarmos no lugar do outro, nós temos que tirar essa palavra, cada um com seus problemas. É claro que nós não podemos se meter em coisas alheias. Você encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Tem coisas que nós não podemos entrar, mas São Paulo diz, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Ouçamos: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para aquilo que é do outro. Então, há coisas que irmãos estão passando que nós devemos se compadecer, nós devemos agir, devemos ser misericordiosos, amigos, devemos ser solidários. E quando não podemos fazer algo concreto, uma ajuda, nós pelo menos temos que orar por aquele irmão que está passando necessidade, chorar por eles. Mateus 5, versículo 4: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Se eu chorar por um irmão necessitado, eu também serei consolado. Devemos parar na brecha uns pelos outros. Sim. Então, se temos o amor fraternal, os problemas do meu irmão serão meus problemas. As lutas do meu irmão serão minhas lutas. Quando o diabo tirar alguém da igreja, um filho de um irmão, nós não vamos abrir a nossa boca e arrumar argumento para acusar o pai, para acusar a mãe. Nós temos é que entrar em cena para fazer uma operação de resgate.
Isto é amor fraternal. Agora pense num crente com fé, fé na palavra, com virtude, com ciência, com temperança, com paciência, com piedade e com o amor fraternal. Que crente poderoso! E se nós chegamos a esse patamar, as nossas orações serão poderosas. Sim. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos penetrar em Deus. Nós queremos ser mais crentes e que Deus nos conceda essa dádiva, esta grande bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, nos abençoa, de uma maneira que a natureza divina seja impregnada em nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Amém.